Olá, meu nome é Tercele Neves, eu estou aqui gravando esses vídeos sobre dons que o Senhor nos dá, que estão na Palavra de Deus. Existem três categorias de dons na Bíblia, e nós vamos estudar esses três tipos de dons. Existem dons pessoais, que estão lá em Romanos 12, 4 a 8. Existem dons espirituais, 1 Coríntios 12, e existem dons ministeriais em Efésios 4. Nós vamos estudar essas três categorias de dons. É muito importante nós sabermos qual é a diferença entre esses três tipos de dons, porque esses são dons que o Senhor equipou a igreja para estabelecer o seu reino, estabelecer a sua igreja para o crescimento do seu povo na terra, para estabelecimento da sua igreja, para crescimento espiritual do seu povo, para o crescimento individual dos seus filhos, para os seus discípulos, para que a gente possa trabalhar para o seu reino mais eficazmente. Então nós vamos começar falando sobre essa diferença de dons e vamos ver os dons pessoais que estão em Romanos 12. Podemos dizer que os dons pessoais, eles são dados pelo Pai, porque nós fomos criados por Deus, cada um de nós. A palavra de Deus fala lá em Salmo 139, que nós, quando éramos uma substância ainda informe, estávamos no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia e já tinha nos equipado com esses dons. Então, os dons pessoais de Romanos 12 nos foram dados pelo Pai. E os dons espirituais de 1 Coríntios 12 já diz no nome, dons espirituais, nos foram dados pelo Espírito Santo. São dons sobrenaturais, são dons sobrenaturais como ferramentas para estabelecermos o reino de Deus na terra. E os dons ministeriais foram dados por Jesus Cristo, porque quem nos chamou para ministérios foi Jesus Cristo. Os ministérios são os 5 dons ministeriais que estão em funcionamento na igreja. Ele mandou estabelecer a igreja e ele determinou esses cinco ministérios que são necessários para o crescimento da igreja no reino de Deus na terra. Nós vamos estudar quais são esses 5 ministérios, dons ministeriais. Então podemos dizer que dons pessoais foi Deus que nos deu, os dons espirituais o Espírito Santo de Deus nos dá, e os dons ministeriais é Jesus Cristo que nos dá, porque Ele separou, Ele criou a igreja e Ele separou pessoas para desenvolver ministérios na igreja. Então, dons pessoais todos nós temos, todas as pessoas que Deus criou na terra, que Deus soprou fôlego de vida, têm dons pessoais, todos têm. Alguns cantam, alguns pregam, alguns têm dons para servir, têm habilidades manuais, alguns são artistas, todos têm dons pessoais, todos. Dons espirituais todos nós podemos ter, todos nós podemos buscar esses dons espirituais, com jejuns e orações e disciplinas espirituais. O Senhor, que já nos deu os dons pessoais, Ele sabe para aquilo que Ele já nos preparou desde a eternidade. Ele já tem um chamado específico para a nossa vida. Ele vai nos equipar com os dons espirituais necessários para o desempenho desse trabalho. E Ele vai nos direcionar. Mas existe um trabalho nosso, que é a busca, que é a oração, a consagração, a busca da santidade, um preço de santidade, de separação, de busca por esses dons. Porque isso não é de graça, isso não cai do céu, a gente não vai dormir com a vida toda torta e acorda santo. Não, precisa uma busca de santidade, uma busca de consagração, e aí nós vamos recebendo esses dons espirituais para realizar essa obra que o Senhor tem para a nossa vida. E assim como nós vamos crescendo e buscando, o Senhor vai separando alguns para chamados ministeriais. Então, todos têm dons pessoais,
Todos podem ter vários dons espirituais e alguns são separados para dons ministeriais. É assim que funciona no reino de Deus.